Você sabia que os Simpsons previram até mesmo a erupção de um vulcão? Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Ou que as pessoas passariam a comer um tipo de carne proibida? Que nojo! Pois é, isso aconteceu em um episódio da sexta temporada, lançado em 1995, onde o desenho brinca com a possibilidade das crianças da escola estarem comendo carne de cavalo. O estranho é que 9 anos depois, foi descoberto que na Europa uma rede de lanchonetes muito famosa estava utilizando carne bovina misturada com a carne de cavalo e servindo para seus clientes. Ou seja, praticamente foi mais um presságio dos Simpsons que se cumpriu. Don't worry, guys. Something always comes along to save us. Essa é apenas uma das 12 previsões feitas pela família amarela mais famosa dos desenhos que aconteceram e a gente vai te mostrar hoje. Então pega a pipoca e fica bem esperto que tá começando mais um Teen Vídeos. Na segunda temporada, no episódio 9 chamado Comichão, Coçadinha e Marge, que foi lançado em 1990, acontece uma tentativa de censura contra a estátua de Davi, do renomado artista renascentista Michelangelo. Isso porque a estátua se trata de um homem nu e algumas mulheres consideram indecente. Get dressed, Marge. You've got to lead our protest against this abomination. But that's Michelangelo's David. O estranho é que em 2016, 26 anos depois, um referendo foi realizado na Rússia, em São Petersburgo, para decidir se uma cópia da estátua permaneceria em exibição na cidade. Tudo por causa da reclamação de uma mulher que considerou a estátua indecente, assim como no desenho. Quem conhece os Simpsons não deve duvidar jamais das coisas que acontecem no desenho. Esse é o caso do episódio 4 da 16ª temporada. Ela já foi minha garota. Conhecemos Chloe Talbot, que já foi melhor amiga da Marge, e se torna uma mulher de sucesso que Lisa passa a admirar. Em um momento, Chloe faz a cobertura da erupção de um vulcão no episódio. Ele foi lançado em 2004 e 17 anos depois, no ano de 2021, um vulcão entrou em erupção em Las Palmas, na Espanha. E muitos jornalistas foram deslocados para o local para cobrir o acontecimento. Dentre eles, Susana Griso, uma apresentadora muito famosa no país. E as gravações da cobertura da catástrofe ficaram muito parecidas com a dos Simpsons, praticamente idênticas. No episódio Tomako, o quinto da 11ª temporada, os Simpsons precisam fugir para a fazenda onde Homer cresceu. Lá ele tem a brilhante ideia de misturar tomates e tabaco, criando assim uma fruta com gosto estranho, mas que viciava por causa da nicotina que tinha nela. Um cara chamado Rob Ball fez exatamente a mesma coisa 4 anos depois do episódio. Ball enxertou uma planta de tomate em raízes de tabaco. E o pior é que deu certo. E a planta que resultou do cruzamento acabou até dando frutos. Rob se inspirou nos Simpsons para realizar a sua façanha. Depois de assistir o episódio, ele se lembrou de um estudo de 1959 que ele mesmo tinha lido algum tempo antes, onde cientistas tinham cruzado um pé de tomate com um pé de tabaco. E foi daí que surgiu a nova planta. Inclusive, ele fez um teste nas folhas dela e ficou comprovado que elas tinham nicotina. Mas Rob, infelizmente, não ganhou dinheiro com isso, assim como Homer. Depois disso, um artista espanhol, Federico Guzmán, fez a mesma coisa em uma fazenda em Sevilha, mas segundo ele, o cultivo seria uma homenagem à arte. O Miranha tem um recado pra você. Singarda Curse. É sério, pessoal, os Simpsons estão me dando cada vez mais medo. Cara, eles são muito precisos. Escuta essa que a gente vai te contar agora. Todo mundo sabe que muitos famosos aparecem em Springfield e fazem amizade com o Homer e a família. E um dos que apareceu por lá foi simplesmente o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que na época ainda não tinha essa posição, mas já era bem rico. Isso aconteceu em 2015, no episódio 12 da temporada 26. O episódio começa com Lisa colocando comida em uma casa de passarinhos, com uma placa escrita Home Tweet Home. Deixa eu te perguntar, você já ouviu o termo tweet? Pois é, isso são as mensagens que são enviadas pela rede social Twitter, que tem exatamente um passarinho como sua logomarca.
Quer dizer, tudo bem que agora é um X, né? Mas você entendeu. O fato é que a rede foi comprada pelo bilionário no ano de 2022, 7 anos depois do episódio, que podemos dizer que foi praticamente um sinal sinistro. A gente ainda vai falar mais 7 previsões bizarras que os Simpsons acertaram muito maneiras. Se você curte essa família amarela e já deu pelo menos uma risada assistindo algum episódio deles, comenta aqui embaixo, #Simpsons. Essa aqui com certeza é uma das previsões mais bizarras de todas dos Simpsons, que se cumpriu exatamente como eles previram. Em 2010, no episódio de abertura da 22ª temporada, Música do Ensino Fundamental, aconteceu uma coisa realmente sinistra. Lisa e seus amigos da escola estão assistindo à transmissão do Prêmio Nobel e fazem uma espécie de lista, cada um deles com aqueles que eles acreditavam que iriam ganhar a premiação em cada área do conhecimento. E se você analisar as apostas do Milhouse, vemos que ele é um excelente apostador, porque o nome que ele colocou para ganhar o Nobel de Química, ele apostou em William E. Warner, um brilhante químico americano que realmente ganhou o Nobel, mas só em 2014, 4 anos depois. Cara, isso é bizarro. O pior é que esse mesmo episódio não acertou só uma vez não, mas sim 2. Se acertar uma já é sinistro, imagina 2 vezes. E o engraçado é que isso acontece na mesma lista de opções do Milhouse, pra ninguém dizer que foi sorte. Na matéria de economia, ele disse que o vencedor seria Bengt Holmström, um economista finlandês, que realmente ganhou o prêmio, só que isso só em 2016. Sério, essa deu medo. Quem nunca viu o autocorretor mudar uma palavra que você não queria para outra que não tem nada a ver? Parece que essa também é uma das funções fixas do autocorretor. E se eu te disser que os Simpsons previram essa tecnologia 11 anos antes dela começar a ser desenvolvida? Você acreditaria? Nem eu que tô falando consigo acreditar direito. No episódio 8 da 6ª temporada de 1994, chamado Lisa no Hockey, vemos Dolph puxar um aparelho e escrever uma frase que o próprio aparelho corrige, quase como funciona o autocorretor, que todos utilizamos nos dias atuais e que é até difícil imaginar como seria a vida sem, não é mesmo? Pois é, essa tecnologia só começou a ser desenvolvida no final do ano de 2005, mais de uma década depois. A humanidade sempre cogitou a possibilidade de um vírus atingir o planeta de forma global, o que infelizmente acabou acontecendo em 2020. Mas muito antes disso, sempre se falou sobre outros vírus mortais que poderiam causar mal à humanidade. E um deles foi mostrado no episódio Saxofone da Lisa, o número 3 da temporada 9. Nele, Marge mostra a Bart um livro parodiando um macaquinho do mundo infantil, chamado O Curioso George, o Vírus Ebola. O sinistro é que o episódio foi mostrado em 1997, e 16 anos depois, em 2013, realmente houve um surto da doença na África Ocidental. Em alguns episódios, os Simpsons gostam de fazer piadas com política. Afinal, às vezes é a melhor coisa a se fazer sobre o assunto. No episódio 19, Casa dos Horrores, da 20ª temporada, Homer vai votar para presidente. E ele tenta votar em Barack Obama, mas a urna eletrônica insiste em computar o voto para o seu adversário político, John McCain, em 2008. Homer continua insistindo, até o ponto em que a máquina suga ele para dentro dela. O engraçado é que o episódio foi em 2008, e 4 anos depois, em 2012, muitas pessoas filmaram tentativas de votar no mesmo Barack Obama, mas que estavam indo para o outro candidato, Mitt Romney. Dessa vez, até o candidato que estava sendo lesado eles acertaram. No episódio Um Amor de Pai, lançado em 1999, o 6º da 11ª temporada, vemos que Homer é parado pelo chefe de polícia Wiggum, que pergunta para ele onde é o incêndio, e ele, por sua vez, aponta para a delegacia de polícia, que está em chamas. Isso seria engraçado se não fosse trágico, porque a mesma coisa aconteceu em 2020, quando manifestantes incendiaram a delegacia de polícia de Minneapolis, em um protesto devido à morte de George Floyd. Fala pra mim se as duas imagens não são praticamente idênticas. Como todos nós sabemos, se alguém ou alguma série fez ou faz sucesso eventualmente, vai aparecer nos Simpsons. E foi exatamente o que aconteceu com Game of Thrones, a série de maior sucesso da história, pelo menos até agora. No primeiro episódio da 29ª temporada, chamada The Serfsons, lançada em 2017,
acontece algo que podemos chamar de previsão. O episódio é um compilado de vários contos épicos da cultura pop, como Dungeons and Dragons, Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Em uma parte do episódio, vemos um dragão sobrevoando e colocando fogo na cidade, o que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no final da série, quando Daenerys enlouquece e queima a cidade de Porto Real, mas isso só 2 anos depois, em 2019. Claro que isso pode ser considerado uma previsão, mas muitos dirão que também pode ser chamado de um chute muito bem dado. E calma, porque eu deixei o melhor pro final. Essa é a mais recente e impressionante previsão dos Simpsons. Eles previram o avanço atual da era digital. Isso inclui até mesmo a mudança do logo do Twitter pro X. Mas isso nem chega perto da principal previsão. A previsão mais impactante é que esse é o melhor ano para começar a trabalhar de onde você está, utilizando apenas um celular. Imagina você, assim como eu, vivendo exclusivamente de renda através da internet. E para garantir que isso se torne realidade em sua vida ainda nessa semana, eu chamei um dos maiores especialistas em vendas online da internet. Alguém que eu confio plenamente, o Thiago Gomes. O Thiago vai presentear você aqui do canal com uma super aula gratuita, ensinando como obter resultados através da internet, assim como ensinou a essas pessoas. Então, se você deseja tornar essa previsão uma realidade em sua vida, é só clicar no link abaixo e conversar com o Thiago. A oportunidade está batendo à sua porta. Não vai esperar os Simpsons preverem que chegou ao fim e depois ficar se arrependendo. Aproveita! Essas foram as 12 previsões certeiras dos Simpsons que a gente separou para você hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou delas e também qual delas você achou mais sinistra. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!